Boa noite a todos, que a paz esteja em cada coração. Já estamos entrando também pelo Facebook. A gente vai dar alguns minutos para o pessoal poder ir entrando. Você possa já ir aquecendo o seu espírito. Você possa pedir que o Espírito Santo venha falar com você nessa noite. Vamos só dar mais um tempinho para o pessoal entrando, a gente já começa. Você possa abrir o seu coração nessa noite, para que o Espírito Santo venha falar com você. Convido você a fechar os seus olhos onde quer que você esteja nessa hora. Você peça que o Senhor venha falar com o Espírito Santo. Você peça que Ele venha falar com você nessa noite. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas o Espírito Santo, Ele conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que você necessita. E você venha pedir que Ele possa falar com você nessa noite. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento em oração. Primeiramente, nós queremos Te agradecer, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus. Que o Senhor possa realmente estar nos abençoando nessa noite, ó Pai. Que tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, que possa cair por terra no nome do Senhor Jesus. Que realmente o Teu Espírito Santo possa nos abençoar nessa noite. Que realmente nós possamos sair daqui transformados pela Tua glória, pela Tua presença. Nós colocamos tudo diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Que a paz esteja em cada coração. Queria compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo. A gente sabe que é um momento muito, vamos dizer assim, difícil o que a gente está enfrentando, o que o mundo tem enfrentado. Mas eu fui orar esses dias e Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu queria estar compartilhando um pouco com vocês daquilo que Ele falou comigo. A palavra se encontra em Apocalipse 2, versículo 8. Se você quiser acompanhar comigo, se você tiver uma Bíblia aí perto, eu vou dar alguns minutinhos aqui, alguns segundos, que dá para você acompanhar comigo. Apocalipse 2, versículo 8. Que você possa abrir o seu coração, que você possa realmente se entregar na presença de Deus nessa noite. Nós acreditamos que Deus, Ele tem sempre algo a mais para nos oferecer, para nos dar. A palavra diz assim, Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja
da igreja de Esmirna escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Perdão. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão algum de vocês, para que sejam provados, e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como o prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se você tem ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aquele que conseguir a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Amém? Eu acredito que a gente está vivendo nesse tempo, vamos dizer assim, de calamidade, com tudo que está acontecendo em redor do mundo. Eu acredito que vem a calhar um pouco com essa passagem. Porque a gente sabe que muitas pessoas podem estar com medo, podem estar um pouco apavoradas, um pouco meio desconcertadas com tudo que está acontecendo. Mas eu acredito que realmente nós temos que confiar em Deus. Nós temos realmente que acreditar que se Jesus Cristo ele liberou palavras sobre a nossa vida, nós precisamos crer que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Então que nós realmente não venhamos dar ouvidos às outras pessoas, que nós não venhamos dar ouvido àquelas pessoas que não querem o nosso bem. Nós precisamos entender que realmente é tempo da gente dar ouvido àquilo que Cristo diz sobre nós. Que realmente é tempo da gente entender, independentemente do que a gente tem passado, independentemente do que a gente tem enfrentado, Jesus Cristo está conosco. E isso já é o suficiente. Muitas vezes as pessoas podem nos dizer que nós estamos passando por certas situações que nós não vamos conseguir enfrentar, que nós não vamos até mesmo conseguir vencer. Muitas das vezes essas pessoas elas estão sendo usadas até mesmo pelo diabo, porque a gente sabe que o diabo ele vai fazer de tudo para poder nos tirar da presença de Deus, para poder nos afastar da presença do Pai. Mas nós precisamos entender que muitas vezes ele vai armar muitas ciladas para nos destruir, para poder nos tirar do foco. Ele vai colocar muitos problemas para a gente, ele vai colocar muitas aflições, muitas lutas, enfim. Mas nós precisamos entender que tudo isso que nós passarmos, todas essas provações, nós precisamos entender que tudo isso não vem de Deus. Nós precisamos entender que tudo de ruim que nós passamos, tudo de ruim que nós enfrentamos, nós precisamos entender que tudo isso não vem da parte de Deus. Muitas pessoas falam que Deus me colocou no deserto para poder ver o que tinha no meu coração. Eu acredito que nós precisamos repensar um pouco sobre isso. Eu acredito que não é da natureza de Deus trazer enfermidade, trazer alguma calamidade para poder, vamos dizer assim, corrigir o povo. Porque a gente sabe que a gente passa por muita aflição, por muita luta, mas nós precisamos entender que tudo isso que acontece de ruim no mundo é consequência do pecado. A partir do momento que o homem ele decidiu pecar lá atrás, a partir do momento que Adão e Eva decidiram cair no erro, eles deram oportunidade para o pecado entrar no mundo. E tudo isso de ruim que vem acontecendo, tudo isso de mal que vem acontecendo com o mundo é consequência do pecado. Ou seja, nós precisamos entender que Deus ele não pode nos livrar dessas situações porque realmente nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, por mais que Ele queira nos livrar, por mais que Ele saiba que aquilo que o mundo está enfrentando é um caos, por mais que Ele sabe que
que o mundo está passando por um processo difícil. Ele não consegue interferir porque as pessoas, elas decidiram fazer certas coisas. Ou seja, com as próprias mãos elas procuraram isso. Então a gente tem que entender que realmente nós precisamos entender que tudo aquilo de ruim que tem acontecido, tudo aquilo de mal que o mundo tem enfrentado, não é algo que vem de Deus. Porque se você for pegar e analisar, como a Bíblia nos fala, que quando Satanás chegou até diante de Deus, e Deus perguntou para ele, de onde você vem? E ele falou, de rodear e vagar pela terra. Ou seja, Deus continua a conversa e diz para ele, você observou lá embaixo, você viu meu servo Jó? O diabo fala, sim, eu vi. Então, Deus fala para ele é temente, obediente, fiel. E o diabo continua a conversa e diz assim, ele é assim porque ele tem saúde, ele tem família, ele tem bons filhos, ele tem grandes propriedades. Deixa eu tocar na vida dele, deixa eu tocar naquilo que ele gosta, naquilo que ele ama, para ver se ele não vai blasfemar contra ti, Deus. Ou seja, a partir desse momento, Deus deu uma permissão para o diabo agir na vida de Jó. Então eu acredito que tudo aquilo que nós enfrentamos de ruim, tudo aquilo que nós enfrentamos de mal, é uma permissão que Deus dá. Ou seja, a Bíblia nos fala que não cai uma folha da árvore, se não for da vontade de Deus. Então nós precisamos entender que tudo isso é uma permissão de Deus. Pois nós precisamos entender também que não parte dele. Então nós temos que entender que essa passagem claramente nos mostra isso. Que aquilo que Jó passou, aquilo que Jó enfrentou, não veio da parte de Deus. Foi algo que Deus permitiu que acontecesse, mas quem causou tudo aquilo foi o diabo. Então nós precisamos realmente entender que tempos difíceis virão, sim, tempos difíceis virão. Mas nós precisamos estar aliançados em Cristo. Nós precisamos estar realmente engajados em Cristo para que nós venhamos conseguir vencer a batalha. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas umas porções de mestre, que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um bom pregador do Evangelho e cumpra bem o dever de servo de Deus. Então nós precisamos realmente entender que tudo aquilo que nós estamos passando é algo que Deus ele pode estar permitindo, mas não veio da parte dele. Por isso que nós precisamos realmente estar firmes em Cristo, estar realmente engajados em Cristo, para que nós conseguimos vencer aquilo que o mundo vier colocar a nós. Nós sabemos sim que eu acredito que esse tempo também que nós estamos vivendo é um tempo realmente para a gente se aproximar mais de Deus. É um tempo para a gente realmente se achegar até Cristo. Porque a gente sabe que muitas pessoas, muitas famílias, às vezes por mais que elas estejam na igreja, por mais que elas já tenham um tempo, vamos dizer assim, cultuando, congregando na igreja, infelizmente a situação, a vida delas diante da sua família, ou seja, na casa deles, às vezes é algo muito diferente. Então eu acredito que Jesus Cristo também ele está fazendo com que esse tempo nós venhamos realmente dar mais valor à nossa família. Nós venhamos aprender o significado de um abraço, o significado de um sorriso, que realmente nós possamos entender isso. Que nós realmente precisamos
entender que tudo isso que está acontecendo também tem algo bom a favor disso. Nós precisamos entender que, independentemente se nós estamos vivendo dias difíceis, com tudo isso nós podemos retirar algo bom de tudo isso que está acontecendo. Eu estava vendo uma pregação do Teófilo Racha essa semana. Ele fez um post dizendo o seguinte: ele disse que com essa quarentena, com essa paralisação que teve, as pessoas em casa, a indústria da pornografia está perdendo dinheiro. A indústria da pornografia está tendo uma caída muito grande. Ele disse também que com essa parada, com essa quarentena, muitos abortos que seriam feitos não foram. Ele disse que, eu não me lembro agora qual que foi a fonte, mas pela fonte que ele viu, cerca de 500 mil de crianças nesse tempo não foram abortadas. Ou seja, cerca de 500 mil de crianças nesse tempo não morreram. Então eu acredito que realmente, com tudo isso que está acontecendo de ruim, tem algo bom sendo gerado também a favor disso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos realmente ter uma consciência que, independentemente do que a gente está enfrentando, do que a gente está passando, tem algo bom sendo gerado. Nós precisamos realmente acatar aquilo que é bom para nós e conseguir entender com tudo isso. Então, eu queria realmente convidar você a parar um pouco e pensar nesses dias, nesse tempo, se realmente você tem, como você tem vivido, como você tem levado a sua vida. Se realmente você está levando da forma certa, se realmente você está de acordo com aquilo que Deus pediu para você. Que a gente possa realmente, a gente possa realmente viver os planos de Deus. E que nós possamos realmente acreditar e confiar que, embora muitas coisas ruins estão acontecendo, embora muitas coisas tristes estão acontecendo, nós temos que crer que Jesus Cristo está conosco. E isso já basta, porque a Bíblia nos diz que maior é aquele que está com vocês do que aquele que está no mundo. Então nós temos que entender que nós temos Cristo conosco. E isso já nos basta, porque Cristo, Ele venceu o mundo, Ele venceu as dores, Ele venceu as enfermidades, Ele venceu esse mundo. E a Bíblia nos fala que com Ele nós também iremos vencer. Então que nós realmente venhamos viver inteiramente para Cristo. Não importa o que os amigos vão pensar, o que os amigos vão achar, nós temos que entender que o que realmente vai importar é aquilo que Deus pensa sobre nós, não é aquilo que os amigos pensam. Que realmente dá ouvido o seu bem, aquelas pessoas que tentam te deixar para baixo, que nós venhamos realmente andar com pessoas melhores do que a gente, que nós venhamos realmente andar com pessoas que nos levem para perto de Cristo, não com pessoas que vão nos afastar da presença dele. Nós precisamos aprender isso, que realmente nós precisamos andar com quem é melhor do que a gente, com quem realmente vai querer o nosso bem em todo o tempo. Embora muitas vezes a pessoa, aquilo que ela falar vai nos doer, mas nós precisamos entender que ela sempre vai querer o nosso bem. Independentemente disso, nós precisamos entender que nós precisamos realmente estar sempre melhores. Nós não podemos levar uma vida de altos e baixos na presença de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos alcançar um certo nível na presença de Deus e realmente daquele nível somente crescer. Nós não podemos ficar alto e baixo, porque isso vai fazer com que nós venhamos a esfriar, com que nós venhamos realmente ter algumas dificuldades. Então que nós realmente possamos ter uma vida intensa na presença de Cristo. Eu acredito também que esse tempo que nós estamos passando é um tempo realmente da Igreja de Cristo ser preparada. Que realmente nós possamos entender que Cristo está preparando a igreja dele nesse tempo. Porque nós possamos entender que nós não devemos buscar Cristo
somente nos cultos, somente na igreja. Que nós possamos entender que nós devemos buscar Cristo em todo o tempo, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, que realmente nós venhamos aprender que nós precisamos realmente estar conectados com Cristo todos os dias, 24 horas por dia, porque somente assim nós iremos conseguir vencer. Somente assim nós iremos conseguir alcançar aquilo que Cristo tem para nós. Eu queria ler mais uma passagem que está em Mateus, capítulo 14, versículo 22. É algo bem interessante. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam forte contra o barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 6 horas, Jesus veio até eles andando por cima da água. Não sei se você conhece essa história, mas essa história é uma passagem de quando Jesus Cristo ele pede para que os seus discípulos vão até o outro lado da margem, que lá Jesus Cristo iria encontrar com eles. Isso foi logo depois que Jesus Cristo fez o milagre de multiplicar o pão e os peixes. Ou seja, Jesus Cristo pediu para que eles entrassem naquele barco e atravessassem até o outro lado. Mas em meio a esse processo, em meio a esse tempo, uma grande tempestade se levantou. Muitas pessoas podem dizer, mas então Jesus Cristo pediu para que eles fossem até a tempestade, para que eles passassem por uma tempestade? Não. A Bíblia nos diz muito claro que Jesus Cristo pediu para que eles passassem até o outro lado. Isso também é uma prova de que realmente as crises que nós passamos, os problemas, as dificuldades, não são Deus quem gera isso. Porque aqui mesmo Jesus Cristo pede para que eles passem do outro lado. Mas a Bíblia continua nos falando que o vento era forte e as ondas eram grandes. Ou seja, a um determinado tempo, o barco já estava longe. Então, os discípulos ficaram com medo. Eles ficaram meio amedrontados. Mas Jesus Cristo, um pouquinho mais para frente, ele veio a ter com eles andando por cima da água e acalmou a tempestade. Ou seja, não faz sentido Deus ter criado aquela tempestade para Jesus Cristo acalmar aquela tempestade. Ou seja, nós precisamos entender que tempestades elas irão se levantar sim, mas justamente ela irá se levantar porque realmente não é algo que Deus está gerando. Porque não faz sentido Deus gerar algo e depois de um determinado tempo Jesus Cristo ir repreender aquilo. Então nós precisamos entender realmente que todo o processo que nós passarmos, todas as dificuldades que nós estivermos passando, nós precisamos entender que pode sim ter uma permissão de Deus. Nós precisamos entender isso. Que pode ser sim que Deus possa estar permitindo com que a gente passe por aquele momento. Mas nós precisamos entender que isso não vem da parte de Deus. Porque se nós começarmos a pensar que isso vem da parte de Deus, nós vamos começar a nos virar contra Deus e nos revoltar contra Ele. E isso é um processo muito complicado, porque nós precisamos entender que Deus, Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele entregou o Seu Filho por nós. Ele entregou o Seu Filho não só por mim, não só por você, mas Ele entregou o Seu Filho para todas aquelas pessoas que viveram antigamente, para aquelas pessoas que ainda vão viver no futuro. Então que nós possamos realmente entender que esse foi um ato muito grande de amor. Não existe nenhum ato maior de amor que esse. Então que nós possamos entender que aquilo que Deus ele podia fazer pela gente, Ele já fez. Ele nos deu o Seu único Filho que morreu naquela cruz por nós. Então nós precisamos entender que aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Nós não podemos parar, sentar e ficar de braço cruzado
esperando com que as coisas venham a nosso favor, esperando com que as coisas venham cair do céu. Não, nós precisamos ter um posicionamento, nós precisamos fazer a nossa parte, porque aquilo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ou seja, nós precisamos ser gratos a isso, porque Jesus Cristo já morreu naquela cruz por nós. Jesus Cristo já levou todas as dores, todas as enfermidades, todos os problemas. Cristo já suportou tudo isso por mim e por você. E que realmente nós possamos entender isso, que tudo aquilo que nós precisarmos, tudo aquilo que nós almejarmos, nós precisamos entregar diante da presença de Cristo. Porque somente com Ele nós conseguiremos vencer. Somente com Cristo nós conseguiremos atravessar até o outro lado. Não importa se do momento que nós começamos até o momento onde nós temos que chegar, não importa se uma tempestade se levantar de um tempo até o outro. Nós temos que entender que o que importa é aquilo que Cristo determinou para nós. Ou seja, aqui Jesus Cristo diz para eles: entram no barco e atravessem até o outro lado. Ou seja, o que importa nesse momento é isso, eles chegarem até o outro lado. Então, a tempestade que se levantou diante desse tempo, isso não importava. Então, que realmente nós possamos entender isso, que as tempestades, sim, elas se levantarão contra a nossa vida. Isso é fato. Se eu falar para você que as tempestades não vão se levantar, se eu falar para você que nós não vamos passar por dificuldade, nós não vamos passar por momentos difíceis na nossa vida, eu vou estar mentindo. Mas nós precisamos entender que nós temos Cristo ao nosso lado. E no momento que nós precisarmos, no momento que nós estivermos passando por um momento mais difícil, nós teremos a quem se achegar, nós teremos a quem recorrer. Que realmente nós possamos entender isso, que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que realmente é um tempo da gente se achegar na presença de Deus. Eu acredito que nós precisamos entender que nesse tempo tem algo sendo liberado dos céus também. Nós precisamos entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, os céus estão liberando algo sobre nós. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar bem conectados com Cristo, para que nós conseguimos fazer parte daquilo que Deus está realizando nesse tempo. Não importa se está difícil, não importa se os problemas se levantaram, mas que nós realmente venhamos entender que tudo isso é um processo. Deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para a gente morar. Quando Deus deu a ordem a Moisés para poder libertar o povo do Egito, foi um processo. Ou seja, a Bíblia nos diz que quando Moisés conseguiu libertar o povo e o povo marchou em direção à terra prometida, a Bíblia nos diz que foi muitos anos. E nesse tempo, a roupa crescia no corpo das pessoas. De noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles. De dia, Deus colocava uma coluna de nuvem para poder proteger eles do sol. Ou seja, Deus mandava o maná para eles se alimentarem. Deus fazia sair água da rocha para que eles matassem a sede. E nesse tempo tudo, grandes milagres aconteceram. Nesse tempo tudo, nesse processo, eles viveram muitos milagres. E chegou um determinado ponto, quando eles chegaram até o Mar Vermelho. E olharam para trás, o povo do Egito, o faraó estava vindo para poder matar todos eles. Olharam para a esquerda, só deserto. Para a direita, só deserto. E olharam para frente, o mar. E eles se revoltaram naquele momento. Eles disseram para Moisés: será que lá no Egito não tinha túmulo, não tinha, ou seja, cemitério para você nos enterrar lá? Você nos tirou de lá para que nós venhamos morrer aqui no deserto? Ou seja, a gente precisa entender que nesse tempo eles já estavam vivendo
muitos milagres há muito tempo, mas eles não conseguiram entender isso. Ou seja, nós precisamos entender que realmente nós temos que estar atento àquilo que nós estamos passando, àquilo que nós estamos vivendo. Porque pode ser que nós estejamos vivendo um milagre, já tenhamos passado por muitas provações, já tenhamos vivido muitos milagres, mas nós não estamos conseguindo enxergar. Então que nós realmente possamos entender tudo aquilo que Cristo tem feito por nós, tudo aquilo que realmente Ele tem feito pela nossa vida, para que nós não venhamos fazer como foi antigamente. Ou seja, eles chegaram diante do Mar Vermelho e se revoltaram. Disseram para Moisés que, como assim? A gente vai morrer aqui. Ou seja, você conhece a história. Deus pediu para que Moisés tocasse o seu cajado no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu. Eles passaram por o Mar Vermelho em terra seca. Tudo bem, então eu consigo entender com isso que, embora eles estando ali vivendo milagre, eles não conseguiram entender que eles estavam vivendo milagre. Mas eu acredito que em determinado ponto que, vamos dizer assim, que a situação aumentou um pouco, que a situação, vamos dizer assim, piorou, eles apavoraram. Eles falaram assim, agora, puxa vida, agora não vai dar. Então que realmente nós possamos entender isso, que nós precisamos estar atentos, porque nós podemos estar vivendo milagres e simplesmente não estar conseguindo enxergar, não estar conseguindo entender aquilo que Deus está fazendo em nós. Que nós realmente venhamos estar conectados com Cristo em todo o tempo. Que realmente você possa estar sempre com Ele. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas que você realmente possa entregar as suas preocupações, que você possa entregar as suas lutas diante de Cristo. Que você possa realmente descansar nele. Que nós venhamos realmente acreditar que dias melhores virão. Nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos acreditar que dias melhores virão. Ou seja, deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar para nós morarmos. Que nós realmente venhamos entender isso. Que tudo na nossa vida passa. Tudo é uma questão de tempo. Nós precisamos entender que tudo isso aqui vai passar. A única coisa que não vai passar, que vai permanecer para sempre, é a palavra de Deus. Que nós possamos entender que não importa aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando, tudo isso um dia vai passar. E quando isso passar, você vai olhar para trás e você vai falar assim, mais uma vitória, mais uma vez eu consegui, mais uma vez eu consegui passar por isso. E quando isso acontecer, que você realmente possa entender que quem te ajudou, quem te capacitou para que você conseguisse passar por esse processo foi Jesus Cristo. Que você não venha a esquecer dele quando as coisas estiverem tudo bem, quando as coisas estiverem normais. Eu prestei atenção que, com esse tempo agora que nós estamos passando, vivendo, muitas pessoas às 8 horas, eu acredito que todos os dias, elas estão saindo nas janelas das suas casas, estão adorando o nome de Deus, estão louvando a Cristo. Isso é tudo lindo, é muito lindo, a gente sabe que sim, mas o meu medo, a minha preocupação é que essas pessoas, elas estejam fazendo isso, vamos dizer assim, querendo algo, não querendo algo em troca, mas a minha preocupação é que elas estejam recorrendo a isso realmente para que Deus venha sarar a nossa terra, para que Deus venha transformar a nossa nação. Nós cremos sim que Jesus Cristo, que Deus pode fazer isso, mas nós temos que entender que nós não devemos se achegar a Deus querendo algo em troca. Nós precisamos entender que Jesus Cristo não é uma troca de moeda, não é uma moeda de troca. Ou seja, eu estou passando por um momento mal, eu estou passando por uma dificuldade, eu vou na igreja,
eu estou precisando comprar um carro, eu estou precisando de uma cura, de uma libertação. Eu vou na igreja que ali Deus vai me conceder, eu vou conseguir. Depois que as coisas se acertarem, eu paro de ir na igreja. Não, nós precisamos entender que nós devemos buscar a Cristo em todo o tempo. Que nós realmente venhamos buscar a Cristo por amor. Que nós realmente venhamos buscar a presença de Deus porque nós amamos Ele acima de todas as coisas. Sim, Jesus Cristo, Deus, Ele pode nos dar tudo isso. Tudo isso nós podemos conquistar. Mas que nós venhamos entender que nós não devemos, que nós não podemos se achegar diante de Cristo esperando algo em troca. Que nós realmente venhamos fazer a obra dele, que nós realmente venhamos fazer a nossa parte por amor. Porque quando Deus entregou Jesus Cristo naquela cruz por nós, Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Ele não fez isso pensando em algo em troca, pensando em querer algo em troca. Que nós venhamos entender que nós precisamos se achegar a Cristo, realmente porque nós amamos Ele e porque nós queremos. Então que realmente nós possamos orar, que nós possamos realmente pedir nesse tempo que essas pessoas que estão fazendo esse movimento, que estão realizando isso, que elas realmente possam entender que quando tudo isso passar, que realmente quando as coisas se acertarem, essas pessoas não venham se esquecer de Cristo. Que elas realmente possam continuar na mesma intensidade. Que elas possam continuar na mesma intensidade em Cristo. Que nós possamos realmente orar para que essas pessoas não venham abandonar Cristo quando as coisas se acertarem. Realmente nós possamos ter essa convicção, essa certeza no nosso coração. Que nós precisamos sim de Cristo. Mas que nós realmente precisamos entender que nós devemos se achegar a Deus, que nós devemos buscar a presença de Deus, porque nós amamos e porque nós queremos, não porque nós esperamos que Ele possa nos dar algo em troca. Então é isso aí, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, que você possa realmente entender isso, que realmente o Espírito Santo ele possa ministrar ao seu coração aquilo que eu não falei, que realmente você possa entender que esse tempo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, é um tempo de passagem. Ou seja, é algo que vai passar, não vai durar para sempre. Se você pegar e ver os noticiários lá na China, as coisas por lá já estão praticamente resolvidas, já estão praticamente normalizadas. Então que nós realmente venhamos ter cautela, venhamos fazer a nossa parte para que a gente consiga fazer com que essa peste, com que esse vírus não tenha vítimas aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Porque nós precisamos também fazer a nossa parte. Porque como eu disse no começo, aquilo que Deus fez, podia fazer, Ele já fez. Mas aquilo que cabe a mim, cabe a você fazer, nós precisamos fazer. Então que nós realmente possamos ter cautela, ter entendimento e realmente cumprir aquilo que o Ministério da Saúde tem pedido a nós, para que realmente nós venhamos ter um sucesso e para que realmente nós não venhamos ter vítimas na nossa região, na nossa cidade. Porque eu acredito que quanto mais, a hora que nós menos esperarmos, isso já vai ter acabado. Mas que nós possamos realmente ter a nossa confiança em Deus. Que realmente nós possamos ter a nossa fé depositada em Cristo. Porque somente com Ele nós conseguiremos vencer esse desafio. Somente com Cristo nós conseguiremos atravessar até o outro lado. Que realmente nós possamos entender isso. Que independentemente do que nós fomos passar, do que nós fomos enfrentar, nós precisamos estar com Cristo no barco. Porque se nós tentarmos atravessar até o outro lado sozinho, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir passar até o outro lado.
Então que realmente nós possamos entender que se Cristo estiver conosco no barco, nós não temos o que temer, nós não temos o que preocupar, que realmente nós possamos confiar que Ele fará aquilo que é melhor para nós. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu vou pôr uma canção aqui para rodar, que você possa realmente abrir o seu coração, sabe? Que você possa realmente fale para Cristo aquilo que você deseja nessa noite. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei aquilo que você tem enfrentado, mas o Espírito Santo, Ele conhece, Ele sabe aquilo que você precisa. Que você realmente possa entregar as suas necessidades a Ele. Que realmente você possa pedir para que Ele venha abençoar o seu coração nessa noite. Que você possa pedir para que Ele venha trazer consolo, para que Ele venha trazer paz, para que Ele venha trazer esperança para você nessa noite. Que nós realmente venhamos entender, independentemente de tudo isso, se nós estivermos com Cristo, nós vamos conseguir vencer. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Deus. Queremos, ó Deus, colocar essas vidas diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Nós não sabemos o que eles precisam, nós não sabemos o que eles necessitam, mas o Teu Espírito Santo conhece aquilo que cada um precisa, o Teu Espírito Santo conhece e sabe aquilo que cada um necessita. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade de cada vida nesse momento, Pai. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor já está visitando vidas nesse momento. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor já está sarando corações, que o Senhor já está restaurando famílias nesse momento, Pai. Nós queremos Te dizer, Espírito Santo, faça a Tua vontade nesse momento. Faça a Tua vontade, Espírito Santo. Nós queremos repreender tudo aquilo que não procede de Ti, todo espírito de morte, todo espírito de contenda, todo espírito de suicídio, tudo aquilo que não procede de Ti, ó Pai, tudo aquilo que não procede dos céus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Todo espírito de orfandade, tudo aquilo, Deus querido, que não procede de Ti, nós não aceitamos, ó Pai. Nós declaramos a paz de Cristo sobre essas famílias. Nós declaramos a paz de Cristo sobre essas vidas. A paz que excede todo o entendimento, que possa estar sobre o coração, que possa estar sobre a sua casa, que possa estar sobre a sua família. Tudo aquilo, Espírito Santo, que não procede de Ti, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos um tempo novo sobre essas vidas, um tempo novo sobre essas casas, um tempo novo sobre essas famílias. Muito obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor já está fazendo a Sua vontade. E nós cremos que essas pessoas, elas receberam algo da parte do Senhor, e que realmente o Teu Espírito Santo possa continuar falando a esses corações, que realmente o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando nessas vidas, e que elas possam entender que realmente é tempo de nós atravessarmos até o outro lado, que não importa aquilo que irá se levantar, não importa a tempestade que irá se levantar, o que importa é a palavra que Jesus Cristo liberou sobre nós. Se Ele nos disse que nós iremos conseguir, nós iremos. Se Ele nos disse, vai, nós iremos. Se Ele nos disser não, nós não iremos. Então que realmente nós possamos confiar na palavra de Deus, que realmente nós possamos confiar que aquilo que Cristo tem para nós é o melhor, independentemente se nós aceitarmos ou não. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas para nós vivermos essa vontade, nós precisamos realmente estar de acordo com aquilo que Cristo nos pede, de acordo com aquilo que Deus nos pede. Então, muito obrigado, Jesus, que realmente o Teu Espírito Santo possa estar com essas vidas, que o Teu Espírito Santo possa realmente estar abençoando essas famílias. Nós cremos que realmente o Senhor fez a Tua vontade nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. E nós cremos
que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer, ó Pai. Que grandes coisas o Senhor tem, Deus querido, para realizar em nós. E que realmente nós venhamos continuar em oração pela nossa nação. Que realmente nós venhamos continuar em oração pelo mundo. Que realmente nós venhamos continuar, ó Pai querido, colocando essas coisas diante do Senhor. E que nós realmente venhamos confiar que o Senhor fará aquilo que é melhor para nós. Que realmente nós possamos descansar em Ti. Que realmente nós possamos descansar em Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Entregamos tudo diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês que estiveram participando com a gente. Eu acredito que ainda vai ter um tempo para que as coisas venham se ajeitar, se normalizar. E durante esse tempo nós estaremos fazendo mais lives, estaremos transmitindo mais algumas coisas através das redes sociais. Que você realmente possa entender que o que importa é nós chegarmos até o outro lado. Que realmente o que importa é nós conseguirmos entender que o que vai fazer diferença é a palavra que Cristo liberou sobre nós. Que não é a tempestade que vai se levantar que vai fazer a diferença. Que realmente nós possamos ter essa certeza, ter essa convicção em nosso coração, que com Cristo nós conseguiremos chegar até o outro lado. Que somente com Ele nós conseguiremos vencer aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Que realmente nós possamos entender que somente com Ele nós iremos conseguir vencer e conseguiremos chegar até o final. Muito obrigado pela presença de cada um. O Espírito Santo possa te dar uma boa noite de sono. O Espírito Santo possa realmente cuidar da sua vida, cuidar do seu coração. Que a paz que excede todo o entendimento possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nós realmente possamos estar em união nesse tempo. Que realmente nós possamos estar em união e entregando todas as coisas diante de Deus nesse tempo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.